Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Meninos, na nossa aula de hoje, nós vamos dar sequência a um conteúdo que a gente já vem falando nas últimas aulas. Nós vamos falar um pouquinho sobre os esportes de precisão e de marca. E para isso, eu escolhi um esporte já conhecido por vocês. Eu escolhi o handball, para que a gente dê sequência a esse conteúdo. Então, pegue a apostila de vocês e o caderno para que a gente anote o que for pertinente. Quero que vocês anotem assim: handball como esporte de marca e de precisão. Então, aula do dia 18 de setembro de 2020, handball, esporte de marca e de precisão. O handball, meninos, ele é um esporte que engloba várias características muito diferentes. Escreva bem grande assim, handball, e puxa algumas setinhas. Na primeira setinha, escreva: o handball é um esporte coletivo jogado com as mãos e que utiliza bola. Então, o handball é um esporte coletivo jogado com as mãos e que utiliza bola. Segunda setinha: o handball ele é um esporte de marca, porque o objetivo é marcar o maior número de pontos possível. Então, o handball ele é um esporte de marca, porque ele tem como objetivo marcar o maior número de pontos possível. Terceira setinha: o handball é um esporte de invasão, porque tem como objetivo invadir a quadra adversária, o campo adversário, para realizar o gol. E última setinha: ele é um esporte de precisão, porque eu preciso ser precisa, eu preciso conseguir acertar o gol. Para isso, eu preciso ter técnica, pontaria e uma precisão, ok? Então, conseguiram entender por que o handball ele é um esporte de precisão, marca, coletivo, um esporte de invasão? Ele tem várias características que se englobam para que se forme o jogo que nós conhecemos. Eu vou passar um pouco bem por cima, meninos, do handball, porque a gente já estudou ele, nós já vimos, eu tenho certeza que vocês têm até anotações dele no caderno. Nós já fizemos as aulas práticas, então não é necessário que a gente fique falando sobre as suas principais características, porque a gente já falou, a gente já disse, tá bom? Tudo que precisava ser dito. Vamos então focar nas principais características do handball. O handball ele é um jogo jogado com 6 jogadores em quadro e um goleiro. Tenho certeza que vocês se recordam quais são esses jogadores. São os alas, os armadores, o central, o pivô e o goleiro. Então vamos lá nas características de cada jogador. O armador. O armador, ele é a locomotiva do time no ataque. Este jogador está sempre no centro e é a partir dele que o ataque começa e que geralmente se encerra também. Então, o armador que a gente chama também de central é aquele jogador que está no centro da quadra e tem como objetivo armar as jogadas. Depois nós temos os meias, são 2, meia esquerdo e o meia direito. Eles são conhecidos como combustível do time. No ataque, os meias geralmente possuem os mais fortes arremessos e são geralmente os mais altos jogadores do time. Eles são mais altos, meninos, porque geralmente eles ajudam na defesa, ajudam muito na defesa. Por isso que eles são os jogadores mais altos. E são os mais fortes, porque geralmente eles que realizam os arremessos. O pivô ele é o coringa do time, ele tem como objetivo abrir espaço na barreira, mas ele também é um bom arremessador e realiza uma grande quantidade de gols, tá? E nós temos os pontas, ponta esquerda e o direita. Geralmente são eles que começam as jogadas de ataque, são os mais velozes e ágeis do time e devem possuir capacidade de arremesso em ângulos fechados. Geralmente os pontas, eles não têm muita visibilidade do gol. Então, como eles não têm visibilidade do gol, eles precisam conseguir ter a capacidade de arremesso com o ângulo fechado mesmo, ok? E o goleiro, né? Ele tem um raciocínio rápido, flexível e é um jogador extremamente importante. Devemos nos lembrar, meninos, que o handball ele é um esporte coletivo. Então, todos os jogadores que compõem o time são de extrema importância. Todos eles ajudam na defesa, todos eles ajudam no ataque. Às vezes o jogador, ele não arremessa muito, mas ele consegue
fazer com que a bola chegue no bom arremessador para que o gol seja realizado. Então, em um jogo coletivo, nós já falamos disso também, todos os jogadores são de extrema importância e todos eles devem ser tratados com muito respeito. Então, desde o pivô, que tem a função de abrir a barreira, até o armador, que arma a jogada, os pontas e os meias que arremessam, então, tudo isso é de extrema importância. Então, todos os jogadores que compõem um time são extremamente importantes, ok? Voltando a falar sobre a questão do esporte de invasão, esporte de precisão e esporte de marca. Lembrem-se que todos os esportes que realizam pontos são esportes de marca, seja ele o atletismo ou seja ele o handball, por exemplo. Então, todo esporte que tem o objetivo chegar a determinada marca para realizar determinado objetivo é considerado um esporte de marca. E todas as vezes que esse esporte ele precisa atingir determinado alvo, seja esse alvo um boliche, seja esse alvo um gol ou um esboço de tiro ao alvo, todos eles são conhecidos como esportes, todos eles são considerados esportes de precisão, porque eu preciso acertar determinado alvo, ok? No handball, nós temos alguns tipos de passe, né? O passe de ombro, o passe de pronação, por cima da cabeça, por trás do corpo e o passe quicado. Então, todos esses fundamentos, meninos, eles são treináveis. Professora, alguns jogadores desenvolvem melhor o passe de peito, enquanto outros desenvolvem melhor o passe de pronação. Sim, os jogadores, apesar de fazerem parte de uma mesma equipe, eles desenvolvem habilidades completamente diferentes. E todas essas habilidades são importantes para constituir o time, tá? Então, as habilidades, mesmo fazendo o mesmo treinamento, a probabilidade de que os jogadores desenvolvam características e habilidades diferentes é muito grande, tá? Então, todas as vezes que vocês assistirem um jogo de handball, observem como cada jogador se desenvolve e como eles se desenvolvem de forma diferente. Isso é muito importante que vocês observem, que os jogadores eles se desenvolvem de formas diferentes, de formas distintas, mesmo tendo o mesmo treinamento. Então, meninos, para nossa aula de hoje, eu vou pedir para que vocês façam uma pesquisa para mim, tá? Nós vamos pesquisar, eu quero que vocês pesquisem, nós vamos utilizar o restinho dessa aula, por isso que a nossa aula está sendo mais curtinha. A pesquisa de hoje, então, é sobre outros esportes que sejam coletivos, de invasão, de marca e de precisão. Eu quero que vocês pesquisem e digam para mim aqui as características de outros esportes que não sejam o handball, que são esportes de marca, de precisão, de invasão e que sejam esportes coletivos, ok? Utilizem o tempo da nossa aula, estou deixando o tempo da nossa aula para que vocês consigam realizar a pesquisa e na próxima aula a gente debate sobre ela, ok? Um grande abraço e até mais!